Dando continuidade à classificação da jornada de trabalho, nós também temos a possibilidade de classificar quanto ao período. E quanto ao período, a jornada de trabalho ela pode ser diurna, que é aquela que ocorre entre 5 e 22 horas, a noturna, que ocorre entre 22 horas de um dia e as 5 horas do outro dia, e a mista, que é quando transcorre tanto no período diurno como no noturno. Nós também temos a jornada de trabalho em revezamento. E aí, em revezamento, ela pode ser semanal ou quinzenal, quando num período há trabalho de dia, em outro à noite, né? Quanto à condição pessoal do trabalhador, há a jornada geral de todo empregado e há também jornadas especiais, como no caso de ferroviários, médicos, telefonistas, etc. Né? E também nós temos a jornada quanto à remuneração, que a jornada pode ser com ou sem acréscimo salarial. Já quanto à rigidez do horário, há jornadas inflexíveis e flexíveis, né? As flexíveis não são previstas pela lei brasileira, né? Porém, a lei não impede que sejam praticadas. São jornadas nas quais os empregados não têm um horário fixo para iniciar ou para terminar o seu trabalho. Mas quando a gente fala de jornada de trabalho, sem dúvida, o principal ponto chama-se horas extras, né? E o que são horas extras? Nada mais são do que aquelas que ultrapassam a jornada normal fixada por lei, pela convenção coletiva, pela sentença normativa ou pelo contrato individual de trabalho. Então, se está lá disposto que no contrato individual de trabalho a jornada será de 6 horas diárias, a partir do momento em que o trabalhador realiza a 7ª, a 8ª, ele deve ser remunerado com pelo menos 50% a mais daquela hora trabalhada. Professora, pode ser mais? Pode ser o dobro? Pode. A Constituição estabeleceu apenas que o mínimo a ser pago a título de hora extra seria pelo menos 50% da hora a mais. Agora, será que pode haver um acordo de prorrogação de horas? Sim. O que é que significa um acordo de prorrogação de horas? Significa, em primeiro lugar, o ajuste de vontades entre o empregado e o empregador, tendo por finalidade legitimar a prorrogação da jornada normal. E, em segundo lugar, significa um documento escrito na qual se materializa a vontade das partes para o fim que já mencionamos, ou seja, prorrogar a jornada normal. E qual é a forma que estabelece a nossa legislação para o acordo de prorrogação de horas? A forma jurídica do acordo deve ser escrita. E se individual, basta um documento assinado pelo empregado expressando a sua concordância em fazer horas extras. Em se tratando de ajuste entre sindicatos e empresas, a forma será a convenção coletiva ou o acordo coletivo, a depender, né, de quem esteja realizando essa negociação. E quando se cabe a prorrogação de horas? É cabível para todo empregado como regra geral, mas, todavia, porém, há exceções que devem ser respeitadas. E aí o fundamento legal é o artigo 59 da CLT, que declara que a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 2, mediante um acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante convenção coletiva de trabalho.
Qual seria, então, a duração da jornada de trabalho? Como o acordo é um contrato, se é a prazo, ou seja, determinado, a sua duração terminará com o termo final previsto entre as partes. Se sem prazo, ou seja, contrato de trabalho indeterminado, sua eficácia irá se estender durante toda a relação de emprego. E aí você pode me questionar, mas professora, o que é o distrato? O distrato, ele tem natureza contratual, né? E ele pode ser desfeito pelos mesmos meios com os quais se constituiu. Ou seja, o distrato é um ato bilateral que deve ser expresso, né? E é quando, pela mesma forma que você negociou algo, você desnegocia, podemos dizer, os efeitos daquele contrato, certo? Os efeitos do acordo são salariais, né? Isto é, a prorrogação, a obrigação de pagamento de adicional de horas extras de pelo menos 50%, conforme o artigo 7º da Constituição, e materiais, isto é, a faculdade que dele resulta para um empregador e a correspondente obrigação assumida pelo empregado de ser desenvolvido aquele trabalho por mais 2 horas, né? E o que é denúncia? A denúncia no direito do trabalho é o ato pelo qual uma das partes da relação de emprego dá ciência à outra da sua decisão de não mais continuar cumprindo os termos de uma obrigação estipulada. Então, no caso de acordo de horas extras ou de prorrogação de horas extras, a denúncia é a comunicação que uma das partes faz à outra, dando ciência que não pretende mais dar prosseguimento àquele acordo para o fim de limitação da jornada de trabalho às horas normais estabelecidas por lei, por convenção coletiva ou pelo contrato individual de trabalho. E aí imagine se houver recusa no cumprimento do acordo pelo empregado, né? O que é que ocorre? Os efeitos da recusa o sujeitam à mesma disciplina de todo o contrato de trabalho. Com o acordo, ele obriga-se a fazê-lo quando convocado. É um ponto também a ser levado em consideração, principalmente quem almeja trabalhar com recursos humanos, né? Só que, ainda dentro da jornada de trabalho, muito provavelmente vocês já ouviram falar do sistema de compensação de horas. O que é que consiste o sistema de compensação de horas? Consiste na distribuição das horas de uma jornada por outra ou outras jornadas diárias do quadrimestre. Vocês vão ver lá na Lei 9.601 de 98, né? Com o sistema de compensação, o empregado fará até 2 horas prorrogadas por dia, né? E a compensação de horas previstas lá na CLT significa que durante aquele quadrimestre, que servirá de parâmetro para as horas normais, além das normais, melhor dizendo, serão remuneradas sem adicional de horas extras. E aí, isso só é referente a um período de 120 dias, né? Completados os 120 dias, o empregador terá que fazer o levantamento do número de horas nas quais o empregado trabalhou durante esse período. E se o número não ultrapassar o limite normal do quadrimestre, não haverá nenhum pagamento adicional. Mas, se ultrapassar, o empregador terá que pagar as horas excedentes como adicional, como hora extras fosse. Nesse caso, como haverá reflexo sobre pagamentos já efetuados nos meses anteriores do quadrimestre, a empresa estará obrigada a, nessa ocasião,
completar as diferenças salariais a título de hora extra, né? E qual é a natureza, né, das horas compensadas? São horas extraordinárias não remuneradas com adicional. Ou seja, digamos, vamos chutar, que no período de 120 dias você trabalhe 400 horas. Mas se no período de 120 dias você chegou a trabalhar 440 horas, nesse caso, você receberá, a título de hora extra, apenas as 40 horas que ultrapassou o limite estabelecido no quadrimestre. É importante salientar, né, porque existem determinadas atividades que é muito comum a realização de banco de horas, né, e é uma disposição prevista na nossa legislação trabalhista. E qual é a forma, então, que se deve adotar a compensação de horas? A nossa Constituição, lá no inciso 13 do artigo 7º, admite sim compensação de horas através de acordo ou convenção coletiva. E a inobservância da forma escrita vai prejudicar a eficácia desse acordo, conforme jurisprudência do TST no enunciado número 85. Né? E é importante que os mesmos critérios que são adotados para o acordo de prorrogação devem ser observados no sistema de compensação quanto à duração, distrato, e ele será bilateral e também é possível a denúncia quando nós falamos de sistema de compensação de horas. E no caso de horas extras, quando ocorrer um fato de força maior, né? Força maior é aquele acontecimento imprevisível, né? Inevitável, para o qual o empregador não concorreu, ou seja, não foi coisa da cabeça do empregador, não. Nesse caso, a lei permite horas extras, com base no artigo 61 da CLT. E também existe a possibilidade de horas extras para serviços inadiáveis, né? E serviços inadiáveis são os que devem ser concluídos na mesma jornada de trabalho, não podem ser terminados na jornada seguinte sem prejuízos e basta a ocorrência do fato, o serviço inadiável, para que as horas extras possam ser exigidas do empregado em um número máximo de até 4 horas por dia, remuneradas sempre com um adicional de 50%. Né? E aí você pode questionar, e as horas extras para reposição de paralisações? Né? Muito comum. A empresa pode sofrer algumas paralisações decorrentes, seja de causas acidentais ou também de casos de força maior. Né? O artigo 61, parágrafo 3º da CLT, autoriza a empresa a exigir a reposição de horas durante as quais o serviço não pôde ser prestado, mediante, lógico, a prévia concordância da Delegacia Regional do Trabalho e durante o máximo de 45 dias por ano, com até 2 horas extras por dia. E aí você pode me perguntar, mas professora, né, quem são aqueles que estão excluídos da proteção legal da jornada de trabalho? Nem todo empregado é protegido pelas normas sobre a jornada diária de trabalho. Né? Existem algumas exclusões, né, que vão se operar principalmente em razão da sua função. Né? No caso, por exemplo, do gerente, a CLT traz essa prescrição e antes das mudanças sobre os empregados domésticos, também os empregados domésticos eles tinham, né? Hoje mais não, mas eles eram excluídos dessa proteção legal quanto à jornada de trabalho. E o que são horas extras ilícitas? Horas extras ilícitas são as prestadas com violação do modelo trazido pela lei
e pela Constituição. Então, são aquelas que acabam conferindo ao trabalhador uma disciplina prejudicial, né? E a ilicitude ela pode se caracterizar tanto pelo excesso da limitação das horas, pela falta de comunicação à DRT, a Delegacia Regional do Trabalho, e quando elas são prestadas em trabalho no qual é vedada a prorrogação, certo? Então, com isso, a gente fecha esse bloco e voltamos já já dando continuidade aos adicionais e às horas extras.